Olá, boa noite. Meu nome é Davi Zaki. Eu vou falar sobre a escola clássica, ou escola penal clássica. A escola clássica ela teve o seu início mais ou menos no final do século XVIII até a metade do século XIX. Ela foi uma reação, mais ou menos uma reação contra o totalitarismo do Estado absolutista na época. E ela tinha muitos princípios e filiação aos ideais iluministas, que também, na época, chamavam do século das luzes, podemos dizer assim. Uh, os seus estudos eles tiveram origem, né, as principais, as primeiras teorias, através do jurista Beccaria. Ele foi um grande jurista na época e juntamente com outros juristas que vieram e acabaram dando as suas teorias e as suas ideias, né, principalmente os juristas franceses e italianos, como nós podemos ver aqui o Mittmeyer, Dickmeyer, Ortolon e o Tissot. Eles foram um dos principais juristas que desenvolveram a escola clássica, né, ou a escola penal clássica. Particularmente, ela tem os três conceitos fundamentais jurídicos que a gente pode chamar o primeiro conceito como o conceito que o crime é simplesmente um mero fato, né, um mero fato social, jurídico, que acontece dentro da sociedade. O segundo conceito que a gente pode dizer é do que o criminoso sempre vai ter o livre-arbítrio, né? A pessoa sempre vai ter o livre-arbítrio de escolher entre cometer o crime ou não. E o terceiro conceito fundamental e principal também é a pessoa, ela sempre vai ter uma pena retributiva. Ela sempre vai ter, ou como se chamam de retribuição também. Ela sempre vai ter aquela pena retributiva, que o que seria a pena retributiva? Seria aquela pena onde você fez tal crime, você tem que receber tal pena. Como mais ou menos nos dias de hoje. Olá, dando continuidade aos estudos das escolas penais, vou falar sobre a escola positiva. No século XIX, a escola positiva, que também é conhecida como positivo criminológico, surgiu como resposta às crescentes preocupações com a criminalidade. Nessa escola, três estudiosos foram destacados. Eram eles Cesare Lombroso, Enrico Ferri e Rafael Garofalo. E focava em métodos científicos para entender o crime e o criminoso. Cesare Lombroso, representante da fase antropológica, introduziu a ideia de que os criminosos possuíam características físicas inatas que determinavam a sua predisposição ao crime. Ele também considerava fatores como a loucura moral e a epilepsia como contribuintes para o comportamento do criminoso. Enrico Ferri, associado à fase sociológica, enfatizou a importância dos fatores sociais e biológicos na criminalidade e defendeu a ideia de que a pena deve servir como um mecanismo de defesa social, refletindo nela a responsabilidade penal fundamentada na responsabilidade social. Rafael Garofalo, da fase jurídica, introduziu o termo criminologia e abordou o delito natural, que foi definido como ações que ferem o senso moral da sociedade. Ele também contribuiu para um enfoque jurídico no estudo do crime e do criminoso. A escola positiva, então, destacou o método experimental do estudo do crime e foi rejeitando o livre-arbítrio e fundamentando a responsabilidade penal na responsabilidade social e no papel do indivíduo. Bom, obrigada pela atenção e passo a palavra ao colega Eduardo. Olá, boa noite, me chamo Eduardo, eu vou dar prosseguimento à apresentação das escolas penais. E eu vou falar sobre a escola correcionalista. Essa escola ela surge na Alemanha em 1839, com a publicação de uma obra chamada Commutation no Poema Malum is the Beach, de Carl Daven. Essa escola ela propõe que a pena ela tem a finalidade de corrigir a injusta e perversa vontade do criminoso, do indivíduo, do delinquente. E diante das outras abordagens penais, diferentemente das outras abordagens penais, o foco desta escola não está ligado somente à repressão ou à punição de um delinquente, mas sim no endireitamento de sua conduta. E seguindo essa linha de pensamento, o delinquente ele é visto como uma pessoa anormal, incapaz de viver em sociedade, e o livre-arbítrio passa a ter
uma importância muito menor. E essa ideia é que o sentenciado, o delinquente, o criminoso, não sofra apenas uma sanção como forma de castigo pelo seu crime, mas que ele tenha também um tratamento específico para que haja uma ressocialização. E agindo de forma discreta e pegando outras referências bibliográficas, vamos pegar a referência do site Trilhante, onde ele traz ali em uma de suas publicações 5 pontos principais, 5 pontos chaves do correcionalismo penal. O primeiro ponto-chave é que a pena adequada para o correcionalismo penal é a pena privativa de liberdade. Não é apenas pegar um indivíduo, um criminoso delinquente, e jogar na prisão e deixar ele lá morfando. Não, existe toda uma questão de um tratamento para que isso dê certo. O segundo ponto-chave é que a duração da pena não deve ser fixada, ela deve ser necessária para corrigir a conduta daquele delinquente. E esse ponto, ele só acontece se houver um terceiro ponto ali, que o terceiro ponto é o quê? É quando o juiz ele tem mais liberdade na individualização da pena, ou seja, o juiz, ao analisar aquele indivíduo, ao analisar aquele possível sentenciado, ele vai julgar, se necessário, quanto tempo o delinquente ele tem para que ele se ressocialize. Um exemplo que me veio à mente é o caso do pedófilo. O pedófilo, sabemos que a pedofilia é uma doença ligada aos transtornos parafílicos e não há tratamento para isso na prisão. O indivíduo, ele comete a questão da pedofilia, ele tem a sua liberdade tirada, ele vai para a privação de liberdade, entretanto ele não é tratado. Ele fica morfando dentro daquele local e não há nenhum tratamento. Quando ele voltar, se reincidir à sociedade, ele não vai estar ressocializado. Ele vai voltar a cometer os mesmos atos. Então, esse é o ponto. O quarto ponto-chave é a função da pena. A pena, no correcionalismo penal, ela tem a função de prevenção especial e de defesa social. O que é isso? É quando o tratamento é eficaz, o tempo é eficaz, logicamente respeitando a lei. A gente tem no Código Penal brasileiro o artigo 75, onde fala que as penas privativas de liberdade não podem ser superior a 40 anos. Respeitando isso, a pena ela vem como forma de prevenir outros crimes com seus tratamentos eficazes. As pessoas vão temer mais a lei impositiva. E o quinto ponto-chave é a responsabilidade da pena é vista como coletiva, solidária e difusa. É como o Código Penal atual. Ele é difuso por toda a sociedade e vale por todos. Entendem? Boa noite, gente. O meu nome é Lavínia e eu vim concluir a nossa apresentação das escolas jurídicas falando sobre o tecnicismo jurídico penal e a defesa social. Os dois, como apresentados nesse mapa mental, eles têm 2 fases, mas eles têm toda uma diferença e eu vou abordar isso mais na minha conclusão. O tecnicismo jurídico penal, na primeira fase, ele trata o direito penal como algo positivo, normativo, autônomo e que deve ser estudado de forma separada das outras matérias. Ele é tratado também como um sistema fechado, onde a norma é vigente e não existe aprofundamentos que são bem usados na análise dos casos jurídicos, como os fatores culturais, os fatores sociais, os fatores filosóficos. A interpretação das leis, ela vai predominar, nós chamamos isso de êxege. E também tem a rejeição do direito natural. E autores como o próprio Arturo Rocco, que é um destaque muito importante no tecnicismo jurídico penal, e junto com o Vincenzo Manzini, eles tratam muito isso nas obras deles. Na segunda fase tem a mudança. Por que existe essa mudança? Porque o Maggiore e os colaboradores deles reconhecem o direito natural e o livre-arbítrio. E nisso, a pena jurídico-penal ela se torna retributiva. E o direito penal, como bem enfatizado aqui, ele se torna algo dogmático, onde os princípios do direito positivo são tratados como dogmas que devem ser seguidos como ideais. Na defesa social, ela surgiu como uma reação ao positivismo. Na primeira fase, ela tinha como objetivo proteger a sociedade contra o crime de maneira eficaz. Então, ela vai criticar duramente as penas insuficientes e as políticas brandas. Ela tem como enfoque o combate à periculosidade do criminoso e a sanção de medidas de segurança para melhor proteger a população e a sociedade como um todo. Na segunda fase, a gente considera o impacto das guerras.
E nesse impacto das guerras, surge a ideia de prevenção do crime e da reforma penitenciária, onde o sistema jurídico ele não só reabilita, ele também pune de forma correta e reinsere esse ser humano na sociedade novamente. Na conclusão, o tecnicismo jurídico penal e a defesa social, eles mostram a evolução do direito penal, com o tecnicismo focando na técnica e autonomia das normas, enquanto a defesa social, ela defende que o Estado deve melhorar o indivíduo, não puni-lo. Mas, no mais é isso. Em caso de qualquer dúvida dessa apresentação das escolas jurídicas, vocês podem entrar em contato com cada membro do grupo, que a gente vai responder as perguntas com muito prazer. Calma aí, esse som que tá saindo aí, gente. Corta. Essa parte do final me deixou um pouco confusa. Eu vou errar a palavra, com certeza. Coisa. Olá, boa noite. Meu nome é Eduardo, eu me chamo Eduardo. Eu fiquei até olhando pra cima. A escola correção... Eu erro a Você gosta dessa parte pra mim, Charlie? Mas é isso. Eu acho que eu falei muito rápido.